Todos muito bem-vindos ao meu canal, o Vale da Vitória, com o pastor Edilson. Nesta oportunidade eu quero falar com você ou compartilhar com você um texto da Sagrada Escritura, como sempre fazemos, e hoje eu quero falar sobre conhecimento, e o conhecimento que traz poder e o verdadeiro conhecimento, ou o conhecimento principal, o conhecimento maior, o conhecimento que de fato faz diferença na vida da pessoa. Não que o outro conhecimento que falaremos não seja importante, mas falaremos o principal e o mais importante dele. Pois bem, vamos ler aí em Jó capítulo 19, versículo 25, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O título da mensagem, uma vez que vamos falar de conhecimento, é Eu sei, eu sei. No século XVI, para nós termos uma ideia e podermos introduzir o assunto que queremos falar, no século XVI tem-se a revolução científica, na qual há uma grande explosão de conhecimento. E no século XX, a tecnologia avança como nunca. Telefone, televisão, internet, fazendo com que todo conhecimento adquirido até então fosse mais amplamente divulgado, difundido e, lógico, mais e mais aumentado. Hoje, no século XXI, em meio a tanto conhecimento científico e tecnológico, é comum ouvirmos a frase, certamente você já ouviu, não uma ou duas vezes apenas, mas várias vezes: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Por certo, você ouviu nos chamamentos das faculdades, convidando as pessoas para fazerem parte dos seus alunos. De certo, você ouviu algum filósofo, algum educador dizendo isso: conhecimento é poder, e quanto mais conhecimento temos, mais livres somos. Pois bem, sem negarmos o valor e a grande utilidade do conhecimento científico e tecnológico para a nossa sociedade atual, falaremos de um conhecimento muito mais importante e abrangente, que de forma simples e objetiva ultrapassa o nosso intelecto, alcançando o mais profundo de nossa alma. E esse conhecimento, eu quero falar do conhecimento de Deus, do conhecimento de Deus e da sua obra. Muito bem, verso 1 diz, parte do verso 1, parte A, diz: que o meu Redentor vive. Então Jó está dizendo: porque eu sei de quê? Eu sei que o meu Redentor vive. O título da mensagem é Eu sei. Então, primeiro, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, um saber presente para o futuro. Um saber presente para o futuro. E vamos entender isso. Paulo também, escrevendo a Timóteo, numa das partes do versículo 12, que é dividido aqui em algumas partes, diz, 2 Timóteo 2,12: porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, nós precisamos saber que o nosso Redentor vive. E Redentor, principalmente na época de Jó aqui, tinha essa ideia de alguém, mais ainda um parente, na maioria das vezes, que viesse em encontro daquela pessoa que era seu parente, para poder socorrer em alguma adversidade, dificuldade. Então essa era a ideia que se tinha de Redentor aqui. Então Jó está dizendo que o Redentor dele vive. Então nós precisamos ter ciência, esse conhecimento de que existe um Deus, e que esse Deus é um Deus vivo, e é um Deus que ele é pessoal, ele se relaciona com o ser humano, sobretudo para trazer redenção ao ser humano. Esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele se mostra redentor,
livrar. Redenção é a ideia de pagar um preço para tornar aquela pessoa livre do poder do pecado e, consequentemente, servo de Deus pela justiça. Então, este conhecimento, ele é extremamente importante e ele é algo que diz respeito à nossa história aqui. E, obviamente, se desenvolverá e se mostrará na sua manifestação maior na eternidade, mas é uma verdade que é preciso ser presente aqui e agora. Eu sei que o meu Redentor vive. Então nós vamos sabermos que Jesus, ele está vivo, morreu e ressuscitou, e que ele, Deus na pessoa de Jesus, ele se relaciona conosco, pagando o preço da nossa dívida, do pecado, e nos tornando filhos e filhas de Deus, nos trazendo a comunhão com o Pai. Então o Redentor vive. Eu e você, nós temos que tomar posse dessa verdade, nós temos que assumir essa verdade na nossa vida. E por que eu digo isso? Porque boa parte dos seres humanos vivem como se Jesus não estivesse vivo, vivem como se Deus não tivesse feito nada para poder mudar a história deles em relação ao pecado, vivem como se não existisse o céu e o inferno, vivem como se não existisse Deus, vivem como se a ideia do pecado não fosse uma verdade, portanto não precisasse de um Redentor. Então há grande diferença. Esse é o conhecimento diferente que é oferecido de graça mediante a iluminação do Espírito Santo, o conhecimento de um Redentor que vive e que a sua redenção foi plena e completa, e que aqueles que aceitam essa redenção, eles são libertos do poder do pecado, se tornam filhos de Deus, e se tornam filhos de Deus agora, tem a salvação agora. Então essa verdade é a verdade que precisa ser conhecida e que vai muito além do intelecto, como disse, alcançando o espírito, a alma da pessoa. Finalmente, segundo e último ponto, e ele sabe de que mais, eu sei de que mais, de que Jó sabe. Jó também sabe que, por fim, esse Redentor se levantará sobre a terra, e que por fim se levantará sobre a terra, a parte B do verso 25. Então, se o anterior era um saber presente para o presente, isso é uma verdade que você aceita agora, é hoje que eu devo me aliar, que eu devo aceitar essa verdade, de que há um Redentor que vive e que essa redenção está em Cristo, e que eu preciso aceitar a Jesus, e aceitando a Jesus, essa redenção, ela me alcança, então a dívida é paga e eu passo a ter comunhão com Deus. É algo que tem que ser agora, não é para depois. Tem essa verdade que por fim se levantará sobre a terra, É lógico que aqui, num certo sentido, fala da ressurreição de Jesus, fala de Cristo ressuscitado e atuante vivo, mas também nós podemos entender no sentido que Deus, em algum tempo, dentro do tempo dele, ele se manifestará atuando em nosso favor. Então, por isso é um saber presente para o futuro. Eu tenho que ir diferente das circunstâncias que me cercam, pois a Bíblia diz que o justo não anda por vista, mas por fé. Eu devo não olhar a situação ao redor, mas eu devo olhar crendo em Deus. Eu devo saber que no tempo certo, o segundo tempo é a hora de Deus, ele vai se levantar e vai agir nessa situação, mudando essa situação que seja para a glória dele. Então, que por fim se levantará sobre a terra, ou seja, nesse sentido que eu quero passar para você, no sentido do operar de Deus. No tempo dele, ele vai se manifestar, mas eu preciso ter essa certeza agora, tomar posse dessa verdade em mim agora, que apesar das circunstâncias serem adversas, Deus está no controle, e que no tempo certo, ele vai manifestar e vai atuar, mudando a história, mudando o cativeiro, mudando a situação, de maneira que o nome dele seja glorificado. E Paulo também vai dizer ainda no verso 12, outra parte: e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo está falando aqui que Deus é poderoso para que depósito? O depósito da fé. Paulo cria em Deus e sabia que Deus se manifestaria no futuro
dando-lhe a coroa da salvação. Mas a cada instante, no nosso dia a dia, nós temos que saber que Deus cuida de nós sobre tudo e principalmente nos dando graça para chegar até o final, crendo nele. Concluímos dizendo: o conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro só é possível pela sua graça, mediante a fé que é produzida em nós, pelo conhecimento do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Então, veja bem, esse conhecimento é por graça, mediante a fé, que o Espírito Santo produz, que o Espírito Santo produz em nós, através de quê? Da pregação do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, pedir que, Senhor, o Senhor sim continue abençoando essa pessoa que me ouve, que me assiste nessa hora, que sim, ela avance nos conhecimentos gerais da vida em todos os sentidos, mas sobretudo, Pai, que ela possa, se ainda não, Pai, abraçou esse conhecimento, essa verdade de um Deus que traz redenção em Cristo, de um Deus que opera no tempo dele, e que mesmo que a circunstância seja adversa, ele no tempo certo se levantará para mudar a situação. Que o Espírito Santo possa produzir fé no coração dessa pessoa, para que ela esteja firme, primeiro aliançada com Deus e crendo e caminhando com Ele em aliança, sem olhar para trás. E oro para que o Senhor cure, liberte, restaure, mude a história, ó Pai, dessa pessoa que porventura esteja, ó Deus, passando por um momento difícil. Que o Senhor traga libertação também, cura, ó Pai, abra portas para os demais membros de sua casa. É o que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Aproveito pedindo para você deixar o seu like, curtir o vídeo, comentar, deixar os seus comentários e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho das notificações para que você seja informado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos lá. Deus te abençoe em nome de Jesus.